Cíntia, ai, tá gravando, meu Deus do céu. Peraí. Ai, que saco. Peraí, eu buguei. O que eu tinha que fazer mesmo? Ah, é, começar a aula. Nossa, é incrível. Os ouvintes que vão estar vendo isso agora no YouTube vai estar maravilhoso. Gente, é o seguinte, vamos lá. Olha só. Hoje a nossa aula vai ser sobre a Primeira Guerra Mundial. Não é necessário que vocês tenham assistido às nossas aulas anteriores. Mas, honestamente, é muito recomendável, cara. Muito do que a gente vai ver hoje é, sem sombra de dúvidas nenhuma, desdobramentos daquela parte. Então, por exemplo, tem que saber um pouquinho sobre a unificação da Alemanha, tem que saber um pouquinho sobre imperialismo, sobre o nacionalismo, todos aqueles movimentos malucos que eclodiram na Europa no finalzinho do século XVIII, quer dizer, no finalzinho do século XIX e início do século XX. Eu vou repassar tudo aqui, mas para vocês terem um entendimento maior do assunto, vocês conseguirem captar um pouquinho mais a essência do que a gente vai passar hoje, eu recomendo que vocês assistam ou vejam os materiais depois, tá bom? Não tem problema nenhum se vocês não tiverem visto até agora, mas depois deem uma corrida, corram atrás, porque é importante, importantíssimo. Tá difícil hoje. E, gente, qual que é a treta? A gente viu nas últimas aulas um pouquinho sobre o imperialismo, principalmente imperialismo europeu. A nossa última aula, especificamente, a gente viu um pouquinho sobre como é que deu o imperialismo japonês, o imperialismo estadunidense, mas o mais importante para o século XIX e século XX é, sem dúvida nenhuma, o imperialismo europeu. A partilha da África, a disputa pelas colônias da Ásia e tudo mais. E aí você tinha aquela situação toda que a gente viu, de nacionalismo dentro da Europa, a gente vai recapitular e tudo mais. É o seguinte, bem no comecinho, ó, finalzinho do século XIX, então 1870, 75, e início do século XX, antes da Primeira Guerra Mundial mesmo, a gente tem uma situação, uma conjuntura que hoje em dia a gente chama de paz armada. Por que esse nome? A gente vai ver agora. Peraí que entrou gente. Gente, por que esse nome? Vamos recapitular um pouquinho do que a gente viu nas últimas aulas? Olha só, a gente teve o fenômeno do imperialismo no finalzinho do século XIX. Por quê? Porque chegou a industrialização em quase toda a Europa. Quase todos os países europeus tinham suas fábricas, tinham seus produtos e queriam exportar eles para fora. Só que o mercado europeu estava começando a ficar saturado e, por causa disso, eles foram, além de outros motivos, você tinha, por exemplo, por causa da industrialização, uma maior demanda de matérias-primas, eles começaram com o imperialismo, a onda imperialista, e foram dominar as colônias. Tudo bem? Só que é o seguinte, esse imperialismo, obviamente, ele ia gerar algum atrito dentro das potências europeias, porque a gente está num cenário de competição. É bizarro pensar nisso, mas eles competiam por territórios da África, por territórios da Ásia. Obviamente, eles não ligavam para as nações, para os povos que viviam nessas regiões, mas basicamente eles tratavam literalmente como se eles tivessem direito a esses lugares. Então, nesse cenário escroto, mas nesse cenário que realmente aconteceu, França, Inglaterra, Alemanha, Itália, Bélgica vão realmente lutar, vão realmente brigar por essas colônias, direta ou indiretamente. Esse é o primeiro ponto que vocês têm que saber. O segundo ponto é aquela onda nacionalista que a gente teve, bem no comecinho do século XIX, e que foi completamente amplificada e espalhada pela Primavera dos Povos. Lembrando, gente, Primavera dos Povos, um monte de revoltas, de revoluções, de reivindicações que aconteceram no ano de 1848. Tudo bem? Então, aquele sentimento generalizado de, vamos fazer uma grande Alemanha, aquele sentimento do pan-germanismo, vamos unir todos os povos eslavos em uma única nação, o pan-eslavismo, todo esse sentimento de nação, de pertencimento, de a minha pátria é maravilhosa, ela é muito melhor do que a sua, também vai contribuir diretamente para a Primeira Guerra Mundial. Além disso, vocês lembram do pensamento eugenista, do fardo do homem branco, aquelas teorias sociais que tentavam embasar o imperialismo? Não foi só o imperialismo que eles embasaram, mas também uma sociedade mais menos passiva, menos da paz mesmo, no sentido que eles estavam valorizando a guerra. Então você teve, no final do século XIX, início do século XX, decorem essa data, também algumas teorias sociais que valorizavam a guerra, que traziam a guerra como algo benéfico. E isso vai foder a Europa. Por quê? Porque você tem esse embasamento científico, aqui científico entre aspas, meus queridos, porque não era científico, mas
dava um arzinho, tentava dar um verniz, uma cara de ser científico. Você tinha isso dentro da academia. E, além disso, você tem aquele sentimento nacionalista que é das massas. O que acontece? Grande parte da população europeia, no comecinho do século XX, estava querendo uma guerra. Realmente achava que a guerra seria uma coisa benéfica para a própria nação. Então, os franceses, aquela noia. Olha só, a França é o lugar mais maravilhoso desse mundo. Olha a Torre Eiffel, olha o Louvre, olha o nosso império. A França é o melhor lugar do mundo. E eu vou impor isso à força para os outros. E aí você tem os ingleses. A Inglaterra é o melhor lugar do mundo. Olha o Big Ben, olha a nossa rainha, olha o nosso rei. Olha que lugar maravilhoso. A Inglaterra é o melhor lugar do mundo. E eu vou impor isso à força para outras nações. Então, estava tendo, já no comecinho do século XX, esse negócio, essa onda nacionalista exacerbada de realmente vamos fazer um conflito, vamos fazer um negócio aí macro e descer a porrada. Isso é importante. E aí é que vem esse termo paz armada. Por quê? Porque dentro da Europa especificamente, o continente europeu, a gente não estava tendo conflito, a gente não estava tendo uma situação de guerra. Só que isso não significava que as nações europeias estavam lá de boas, no cantinho delas, somos todos paz e amor, todos tranquilos. Não. E esse é o nome paz armada. Estava num período de paz. Mas ninguém esperava que ele ia durar muito, e muito menos também que as nações se respeitassem perpetuamente. Isso vai ser importante, e é por isso que vem esse nome. Todo mundo ok, todo mundo na paz, mas se precisar ter uma guerra, a gente vai estar pronto. Esse era o sentimento majoritário dentro da Europa no início do século XX. Peraí que entrou gente na aula. Peraí que entrou mais gente, meu Deus do céu. Eita, preula. Vou ficar aqui. Peraí. Mais ninguém. Então tá bom. Isso é o que a gente chamou de paz armada. Eu tô falando para vocês sobre a Europa, Europa, mapa, tudo mais, Inglaterra, França, só que vocês talvez não estejam com uma visualização tão boa de como realmente era a Europa daquela época, como era a Europa pré-Primeira Guerra Mundial, porque o mapa mudou bastante. Então eu trouxe ele aqui para vocês e é óbvio que eu vou fazer algumas análises com vocês aqui, tá bom? Gente, olha só, o que está de muito diferente do mapa europeu em relação ao que é hoje em dia? A gente tem alguns países, algumas aglomerações que não existem mais. O primeiro é o Império Austro-Húngaro. Gente, basicamente, olha só, falando super por cima aqui, rapidinho e tudo mais, o Império Austro-Húngaro era quase uma sociedade, uma ligação entre os imperadores, entre os impérios da Áustria e da Hungria. Eles se juntaram como se fosse realmente uma sociedade, tinham duas coroas, dois reis, duas monarquias, só que quem mandava mesmo dentro do império era a coroa austríaca, tá? Tá bom. Passando para o próximo, outro lugar que não existe hoje em dia, que é aqui embaixinho, o Império Turco-Otomano. A gente não costuma ver Império Turco-Otomano porque não é um assunto que cai tanto assim em vestibulares. Mas, gente, vai ser difícil lembrar disso. Mas lembrem-se, quem que foi o responsável pela queda do Império Bizantino e, por consequência, da passagem da Idade Média para a Idade Moderna? O Império Otomano. Ele já existia desde aquela época e foi, sem dúvidas alguma, um dos maiores impérios do mundo. Ele pegava... Peraí, cadê meu mouse, meu Deus do céu? Toda essa região aqui, que vocês não vão ver, mas enfim, pegava toda essa região aqui dos Balcãs, contornava o norte da África e chegava até a Península Ibérica, até Portugal e até Espanha. Só que, no contexto da pré-Primeira Guerra Mundial, o Império Turco-Otomano não era nem sombra do que ele tinha sido. Ele estava muito enfraquecido. Tanto é que ele era conhecido como o velho doente da Europa. Por quê? Porque estava todo mundo olhando o Império Turco-Otomano e estava vendo, mano, isso aqui não vai durar. Esse império uma hora vai cair, ele vai se fragmentar. E ele estava perdendo muitas forças. Tanto é que, recentemente, ele tinha perdido todas essas regiões aqui dos Balcãs. Gente, vocês lembram que eu falei disso para vocês na aula da Grécia? O que era a Península Balcânica? A Grécia aqui, ó, fica no extremo sul da Península Balcânica. Toda essa região, ó, Grécia, Bulgária, Romênia, Sérvia, era dominado pelo Império Turco-Otomano. Só que conforme ele foi perdendo forças, essas regiões, elas começaram a se declarar independentes. Então teve a independência da Bulgária, da Romênia, da Sérvia, da Albânia, da Grécia.
Só que o interesse do Império Otomano não tinha acabado. É óbvio que eles queriam dar um jeito de reconquistar os Balcãs. O Império Turco-Otomano era o único interessado nos Balcãs? Não. Vocês podem ver aqui a Sérvia não. O Império Austro-Húngaro, gente. Ó, eles tinham acabado de dominar uma região dos Balcãs que é chamada de Bósnia. Hoje em dia, Bósnia-Herzegovina. Aqui, vocês estão vendo essa pontinha aqui? Essa cidade? Ela é chamada de Sarajevo, que é a capital da Bósnia. O Império Austro-Húngaro estava naquela onda expansionista, nacionalista, e também estava querendo dominar todos os Balcãs. E eles faziam isso. Eles influenciavam politicamente a Sérvia, influenciavam politicamente a Bulgária, a Romênia, a Albânia, a Grécia, e no caso dos coitados dos bósnios, fala certinho, eles invadiram a Bósnia. Então você tinha esses dois impérios, tanto austríaco quanto turco-otomano, tentando aqui pegar essa região dos Balcãs. Isso vai ser super importante, porque a questão balcânica vai ser fundamental para que aconteça a Primeira Guerra Mundial. E, por fim, a gente tem o Império Russo, que é um negócio gigantesco, assim, não tem nem comparação, não tem nem como eu falar isso para vocês, que também estava aqui na Europa, de boa na deles, não existe mais hoje em dia. Então, esse era o mapa europeu da época. Lembrando, norte da África era dominado, na verdade, quase toda a África era dominado pelas potências europeias, não tinham grandes terras da África livres, ou seja, autônomas. Então, aqui, ó, Argélia francesa, Tunísia francesa, tudo isso estava em domínio das metrópoles. A mesma coisa para a Ásia. Tinham regiões autônomas na Ásia, mas a grande parte dela estava concentrada, estava sob domínio direto ou indireto de alguma nação europeia. Isso é a pré-Primeira Guerra Mundial. E aí as coisas começaram a esquentar. Gente, não é de hoje que a Europa é um caldeirão, é um pavio curto de pólvora prestes a explodir. E é óbvio que, conforme vão passando as eras, os tempos, algumas inimizades vão surgindo e outras vão acabando. Inglaterra e França eram rivais eternas, assim, desde épocas muito antigas. Se vocês olharem as nossas aulas antigas, vocês vão ver sobre a Guerra dos 100 Anos, Guerra dos sei lá quantos anos, que era sempre Inglaterra de um lado e França de outro. Durante o século XX, eles simplesmente superam isso. Óbvio que aquela inimizade não vai desaparecer da noite para o dia, mas ela diminui bastante. E surge a outra inimizade, com a Alemanha. França e Inglaterra não vão se dar muito bem com a Alemanha. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Por quê? Gente, eu falei para vocês lembrarem dessa guerra porque ela ia ser importante. Vocês lembram quando a Alemanha ainda não era unificada? Quando eram vários estados germânicos autônomos e tinha a Prússia lá? O que eles fizeram para se unificar? Fizeram aquelas guerras para tentar unir o povo em uma única bandeira. Aquela ideia do Bismarck, da Realpolitik. E aí, uma dessas guerras que eles fizeram foi a Guerra Franco-Prussiana, que, como o próprio nome diz, foi uma guerra dos povos germânicos contra a França. E quem ganhou essa guerra? Os germânicos. E não só isso, eles não só ganharam a guerra, como foi uma vitória extremamente humilhante para os franceses, como a França perdeu o território. Eles perderam a região da Alsácia-Lorena, que era uma região que era tradicionalmente francesa, que a população se sentia parte da França. Então isso foi uma facada muito dura dentro do coração dos franceses, que ficaram magoados. E aí eles falaram, olha, Alemanha, hoje a gente não te bate, mas vai ter troco alguma hora. Além disso, igual eu falei para vocês aqui nesse primeiro slide, a gente tem o imperialismo. E é óbvio que as potências europeias, elas iam brigar entre si para conseguir novas colônias, tanto na África, quanto na Ásia, quanto na Oceania. Só que qual que é a merda? Itália e Alemanha se unificaram tardiamente. Até então elas não existiam. A Alemanha se unificou em 1871 e a Itália também por meados daí. Então, quando elas conseguiram se juntar, se centralizar, grande parte das colônias da África, grande parte da Ásia e tudo mais, já estava sob domínio de alguma nação europeia. Então, meio que só sobrou a rapa para a Alemanha e para a Itália, sobraram as terras que ninguém queria ou que eram menos importantes. Então, eu trouxe o mapa aqui do lado para vocês. Eu não faço a menor ideia do porquê raios esse mapa está em alemão, mas é um mapa com maior qualidade que eu acabei achando para vocês. Gente, Deutschland, em alemão, é Alemanha, ou seja, é o jeito que os alemãos se chamam. Olha só, vamos olhar os territórios que a Alemanha tinha. Ó, aqui, o território do sudoeste da África, que é essa parte aqui que está em marrom. Aqui do oeste, Camarões estava sob domínio da Alemanha. E aqui, Togo. Gente, assim,
Comparem com o tamanho, o Jequitibá rosa, que era o domínio da França. Olha a França aqui, regiões importantes, Argélia, Tunísia, Marrocos, olha toda essa região. Comparem com a Inglaterra. A Inglaterra tinha o Egito, cara, tinha o Canal de Suez. Olha o tamanho dos domínios dos ingleses. Comparem com Portugal, comparem com Espanha. Vocês veem que realmente sobrou para a Itália e sobrou para a Alemanha muitos poucos territórios. E é óbvio que isso ia gerar atrito dentro da Europa. Por quê? Porque a Alemanha estava se tornando uma potência mundial, estava começando a se industrializar, estava tendo investimento militar, então, e estava naquele processo maluco, expansionista, nacionalista que a gente já viu. Então, é óbvio que ela ia começar a brigar por novas colônias. E a gente vai ver os desfechos disso mais daqui a pouco. Além disso, a Alemanha deu um salto industrial e armamentístico gigantesco a ponto de ameaçar a Inglaterra. E os ingleses, com aquele ego deles de somos a melhor potência do mundo e piriri pororó, eles ficaram ressentidos com isso. Eles ficaram apreensivos. Opa, que porra é essa? A Alemanha está querendo dominar o mundo? De jeito nenhum. Sou eu que vou dominar o mundo. E só eu. E aí é óbvio que surge essa rivalidade Reino Unido, Inglaterra, com a Alemanha. Não era só essa treta que tinha dentro da Europa? Não, meus queridos, a Alemanha tinha muitos inimigos, vocês estão percebendo isso agora. Os alemães também tinham briga com a Rússia. Por quê? Gente, Rússia, esse lugar gigantesco, é a passagem da Europa para a Ásia. E aqui, vocês não estão vendo no mapa, mas aqui, onde eu estou circulando mais ou menos, fica Bagdá, que hoje em dia é a capital do Iraque. O Iraque não existia naquela época. E lá tem uma puta de uma reserva de petróleo gigantesco. E se vocês lembrarem, petróleo vai ser uma fonte energética muito importante pós-segunda Revolução Industrial. E a Alemanha, o solo alemão é muito pobre em petróleo. Eles não são bons nisso. Então, qual era a ideia da Alemanha? Vamos construir uma linha ferroviária direta entre Berlim, capital da Alemanha, e Bagdá, que hoje em dia é o Iraque. Por quê? Porque aí a gente vai conseguir esse petróleo, vai ser muito top, e aí a gente vai começar a alimentar ainda mais a nossa indústria, vamos começar a se desenvolver ainda mais. Essa era a ideia da Alemanha. Quem que estava no caminho dos alemães, literalmente, a Rússia. É óbvio que a Rússia não ia deixar que a Alemanha, literalmente, invadisse o território dela mesma para construir uma linha ferroviária. E aí começou essa briguinha da Alemanha querer construir essa linha de ferro e a Rússia não deixar, e estamos aí. Ninguém tá ok com isso, tá todo mundo apreensivo. Peraí que entrou gente na aula. Então, recapitulando, rapidinho. Com quem que a Inglaterra, com quem que a Alemanha tinha treta? Com a Inglaterra. Por quê? Porque a Alemanha estava se tornando uma potência tão poderosa militarmente, politicamente, quanto a Inglaterra, e além disso estava tendo aquelas tretas da colônia lá na África, na Ásia, que a Alemanha estava querendo um pedacinho maior desse bolo aí. Estava querendo mais colônias, mais domínios. A Alemanha também tinha treta com a França. Por quê? Também por causa das colônias, por causa da questão do imperialismo, do neocolonialismo, mas também principalmente por causa da Guerra Franco-Prussiana, em que os franceses foram derrotados e ficaram chateados, falando, ó, a gente ainda vai te pegar, Alemanha. E, por fim, tinham treta com os russos por causa dessa ideia de construir uma ferrovia ligando Berlim e Bagdá, e os russos não estavam deixando isso fácil. E aí a Europa começou a se orientar, começou realmente a se dividir gradualmente em dois blocos. Foi quando a Alemanha criou a Tríplice Aliança, que é um pacto militar entre, igual eu falei para vocês, a Alemanha, a Itália e a Áustria. Era um pacto de defesa militar. Se alguma dessas três nações entrasse em guerra ou declarasse em guerra, as outras iam partir em apoio. Isso era a Tríplice Aliança, tá certo? Então aqui eu só trouxe isso para vocês, só para vocês entenderem como a situação estava feia para a Alemanha. Ela tinha inimigos e bastante inimigos poderosos, tá? E aí, como ela estava vendo que ela estava ficando encurralada, que, porra, você tem uma França e uma Inglaterra de inimigo, não é uma boa ideia. Então ela falou, puta, eu tenho que achar alguns aliados. E ela achou na Tríplice Aliança, tá certo? Só que não estava dando, essa situação não estava de boa, não estava realmente legal. E aí a gente teve duas situações em que quase a Primeira Guerra Mundial começou antes da hora, antes dela realmente começar, que foram as crises no Marrocos. Gente, até então, você tinha tido dentro da Europa, meados de 1875, mais ou menos, uma convenção que foi conhecida como Convenção de Madrid,
onde ficou decidido que o Marrocos, essa região aqui ao norte da África, perto da Espanha, o Marrocos ele seria uma zona de livre comércio e exploração entre Inglaterra, França e Alemanha. Até aí, tudo bem, tudo maravilhoso, tudo perfeito. Só que secretamente, os ingleses, já se aproximando dos franceses para ir contra a Alemanha, eles criaram o acordo chamado Entente Cordiale, em 1904, que a gente conhece, traduzindo do francês, a Tríplice Entente. Em que basicamente é o seguinte, a Inglaterra falou, ó, França, quieto, hein? Fica quieto, senão a Alemanha vai ouvir. É o seguinte, eu permito que vocês dominem completamente Marrocos, se vocês permitirem que eu, Inglaterra, domine completamente o Egito. Por quê? Porque o Egito tem... Peraí, meu Deus do céu, cadê meu mouse? O Egito tem o canal de Suez, uma coisa super importante. Então, a França ia ficar com Marrocos, a Inglaterra ia ficar com o Egito, e a Alemanha, I don't care, que se foda. E era literalmente esse o acordo. Só que era para ser secreto. Era para ser literalmente todo mundo na surdina. Aí do nada, putz, olha só, Marrocos é da França agora e o Egito é da Inglaterra. Que pena. Só que os alemães interceptaram as conversas e descobriram isso. Quando o Kaiser, o imperador da Alemanha, ficou sabendo disso, ele manda o exército alemão lá para o Marrocos para lutar, teoricamente, pela independência do Marrocos. No caso, ele mandou o exército para lá para falar, ó, França, é o seguinte, você quer tomar Marrocos? Beleza então, irmão, só que é o seguinte, eu não vou deixar, vai ter guerra, vai ter treta. E aí começou essa situação, quase que a Primeira Guerra Mundial começa agora, nesse exato instante, em 1904. Só que deu tudo certo, todo mundo, não, gente, calma, vamos ficar tranquilo, vamos ficar de boa. Vamos voltar então para o antigo acordo? Vamos voltar para quando Marrocos era uma terra livre de comércio, estava tudo tranquilo, estava tudo ok? E foi isso que eles fizeram. Então, por hora, Inglaterra, França e Alemanha ficaram de boa, não começou uma guerra, não começou um conflito direto. Só que a situação estava feia, estava feia. E a Inglaterra, por mais que ela tenha falado, olha gente, vamos esquecer isso então, o Marrocos vai ser livre de novo, vai ser um comércio de boa entre todo mundo aqui. Só que ela não tinha planos para isso. Ela falou isso para a Alemanha para ela ficar tranquila, para ela ficar de boa. Só que depois, em 1911, de novo, ó, teve a primeira crise no Marrocos, que foi quando a Inglaterra falou, França, chega aí, domina o Marrocos, eu domino o Egito e a gente foge à Alemanha. Isso foi a primeira crise do Marrocos, que aí a Alemanha ficou puta e tudo mais. Teve a segunda depois, que aí quando a Inglaterra, né, falsa, como sempre, falou, não, Alemanha, tá tudo bem, olha só, Marrocos não é de ninguém, não é de ninguém, tá todo mundo ok aqui, tá todo mundo de boa. Só que aí, de novo, Inglaterra e França começaram a tramar contra a Alemanha para Inglaterra ficar com o Egito, sempre queria o Egito, e a França com o bendito do Marrocos, você já deve estar enjoado de eu falar Marrocos. De novo, quase deu guerra, quase deu treta, quase explodiu tudo, e em 1911, que é a segunda crise do Marrocos, quase que a Primeira Guerra Mundial começa de novo. Mais uma vez, todo mundo sentou e falou, gente, calma, tá tudo bem, não vamos nos precipitar, não vamos começar uma guerra aqui, vamos ficar de boa. E aí, o que ficou decidido? Tudo bem, a França ia ficar com Marrocos, porque queria Marrocos de qualquer jeito. A Inglaterra ia ficar com o Egito, porque queria o Egito de qualquer jeito. Só que a Alemanha ia ficar com o Congo francês, que é essa região aqui. Não, peraí. Não, é aqui mesmo. É essa região aqui. Tudo bem que antigamente era da França, mas a França falou, tá bom então, Alemanha, eu troco Marrocos pelo Congo. E foi assim que a Primeira Guerra Mundial quase começou. Por que eu tô trazendo isso para vocês? Para vocês verem que ninguém ali estava planejando uma paz muito duradoura. Estava todo mundo já se armando até os dentes, estava todo mundo fomentando indústria bélica nacional. E por qualquer coisinha, eles iam começar uma guerra que, inclusive, era até mesmo, como eu já falei para vocês, desejada pela população. Tá certo? Gente, alguma dúvida até aqui? Um pouquinho complicado, eu sei, mas enfim, peraí. Sim, eu te respondo no finalzinho da aula, tá bom? Porque é um pouquinho complicado, mas enfim. O Léo perguntou, então o Império Austro-Húngaro queria dominar essas regiões menores? Léo, não são regiões menores, os Balcãs são uma região super importante
importante, é passagem do Ocidente para o Oriente, tem um monte de reserva de petróleo, é um lugar que estrategicamente é super importante, é perto da África, e não é uma região menor, entendeu? Os Balcãs são regiões hiper importantes. Não, Inglaterra, calma, na Inglaterra é maluquíssima, muita... Não, gente, vocês não estão entendendo, é toda a treta. Inclusive, ó, uma dica de segunda fase para vocês. Se vocês têm, se tá perguntando, tipo assim, tá falando de uma guerra que vocês nunca ouviram falar, sei lá, a Guerra da Chechênia. Olha a data da Guerra da Chechênia. Se a pergunta tiver assim, fale um país que participou da Guerra da Chechênia. Se a Guerra da Chechênia tiver acontecido antes do século XIX, chuta Inglaterra. Se tiver acontecido depois do século XX, chuta Estados Unidos, porque esses dois vão brigar em tudo que vocês estão pensando. Inglaterra vai se envolver em todas as guerras do universo até o século XX, e os Estados Unidos depois vai assumir essa bandeira de um jeito incrível, tá? Então, uma dica aí para vocês. Se tiver uma guerra que vocês nunca ouviram falar, e tiver perguntando algum país que participou, olha a data. Antes do século XIX, chuta Inglaterra. Depois do século XX, chuta Estados Unidos, que dá certo. Pode ter certeza que mentira. Às vezes não. Mas normalmente dá. Gente, vamos continuar então, que o tempo é curto e essa aula é realmente longa. Fiz Marrocos, Piriri Pororó. Eu falei para vocês lembrarem dos Balcãs. Eu falei para vocês que ia ser importante e tudo mais. Recapitulação rapidinha. Quem que estava querendo os Balcãs? O Império Austro-Húngaro. Por quê? Expansionismo, nacionalismo maluco, vamos nos expandir. Quem que também estava querendo os Balcãs? Império Turco-Otomano. Por quê? Porque antigamente os Balcãs eram dominados pelos turcos. Só que é o seguinte, ninguém perguntou para o povo dos Balcãs o que eles queriam. Por quê? Porque tinha gente lá, tinham povos, tinham etnias diferentes. Ninguém chegou e perguntou, olha, Sérvia, você quer ser dominada pelo Império Austro-Húngaro? Olha, Bulgária, você quer? Ninguém falou isso. E é o seguinte, então os Balcãs eram puta de um pavio, eram puta de uma região completamente instável dentro da Europa. Por quê? Olha que sanduíche de merda. De um lado tinha o Império Austro-Húngaro, que queria os Balcãs. Do outro tinha o Império Turco-Otomano, que também queria os Balcãs. E dentro dos Balcãs, você tem povos que queriam independência, que queriam falar, que patifaria é essa? O que vocês estão arrumando? Gente, tempo, vai. Não quero ser dominado por ninguém, me declarei independente, me deixe em paz, pelo amor de Deus. E aí, o que acontece? Igual eu falei para vocês, toda essa região aqui era domínio, até então, do Império Turco-Otomano. Só que ele estava muito fraco politicamente, ele acabou afrouxando o domínio dentro dos Balcãs, e aí surgiu um monte de país independente. Sérvia, Bulgária, Romênia, Grécia, isso meados de 1870, 1875. Tudo bem, então. Essa região ficou livre do Império Otomano. Só que a Áustria queria dominar tudo de novo. E eles estavam começando a se expandir pelos Balcãs. Tanto é que eles anexaram a coitada da Bósnia. Peraí, cadê meu mouse? Olha a Bósnia aqui, gente. A Bósnia é toda essa região aqui. Ela estava de boa. É um país dos Balcãs. A Áustria falou, que país bonito dos Balcãs, vou anexar. E ela estava começando a interferir, a Áustria estava começando a interferir dentro da Sérvia, dentro da Romênia, dentro da Bulgária, dentro da Albânia, tudo com aquele objetivo de se expandir e de tomar todos os Balcãs. Só que não era a única agenda dentro dessa região. Por quê? Gente, eu já falei isso para vocês nas outras aulas. A gente tem, por causa daquele movimento nacionalista, o pan-eslavismo, que é aquela ideia de unir todos os povos eslavos sobre uma única bandeira. Gente, quando eu falo eslavo, entendo etnia, tudo bem? É aquele negócio de cultura, então, traços étnicos, traços costumeiros, traços culturais, isso é eslavo. É como se a gente falasse germânico. Então, germânico é uma palavra que determina um povo que habita, hoje em dia, a Alemanha. Quando a gente fala eslavo, grande parte dos Balcãs era eslavo. Principalmente a Sérvia, a Albânia, a Romênia. Então, você tinha esse pan-eslavismo, que eles queriam o quê? Unir todos os povos eslavos em uma única bandeira. Fazer uma grande Sérvia, a gente já vai chegar nisso daí. Então, unificar todo mundo que era eslavo em um único país. Centralizar tudo isso. Vocês conseguem entender que esse pan-eslavismo vai completamente contra o que o Império Austro-Húngaro quer? Por quê? Porque o Império Austro-Húngaro quer dominar a Sérvia, quer dominar a Albânia, quer dominar a Romênia.
Só que a Romênia, a Sérvia e a Albânia são eslavos. E tem dentro desses países uma ideia de unificar todo mundo junto. E pau no cu da Áustria, sabe? Vai cuidar da tua vida, que a gente cuida da nossa. Então começou essa treta. Começou essa treta muito feia. Quem que era o país que era maior defensor desse pan-eslavismo, dessa união dos povos eslavos? A Sérvia. A Sérvia que tinha a ideia de fazer uma grande Sérvia, no sentido que ela ia se expandir e todos os outros países que tinham predominância de populações eslavas iam se unificar sobre uma única bandeira. Inclusive a Bósnia, que estava sob domínio austríaco. Guardem isso, que é super importante. Era só a Sérvia que queria fazer isso? Não. A Rússia também queria. E, gente, lembrando, a Rússia, por mais que esteja um pouquinho distante, tipo, ela tá lá para caixa prego, ela também é um eslavo. É um país que, predominantemente, a população é eslava. E a Rússia apoiava a Sérvia, só que ela tinha um pouco de pé atrás. Por quê? Porque a Rússia tinha uma agenda própria. É o seguinte, a Rússia também queria unificar todo mundo que era eslavo, em um único país. Só que ela queria liderar essa unificação. Por quê? Porque dependendo da Sérvia, ela ia unificar aqui, ó, a Romênia, a Albânia e a Bósnia e ia acabar. E a Rússia não. A Rússia queria que ela unificasse as outras regiões. Então, basicamente, a Rússia queria expandir o território dela para toda essa região aqui. Por quê? Gente, isso, tipo, eu nunca vi cair em prova, mas só dando um contexto para vocês. Vocês olham o tamanho da Rússia no mapa, é um negócio gigantesco. É um desgraçado de grande. É o maior litoral do mundo, tem o maior litoral do mundo, um monte de praia e tudo mais. Só que a Rússia não tem o que a gente chama de águas quentes. Basicamente é o seguinte, Rússia, vocês sabem, inverno desgraçado, menos 40 graus, literalmente o mar da Rússia congela. Em toda a região. Então a Rússia, por mais que seja literalmente o maior país do mundo, tenha o maior litoral do mundo, ela não tem nenhum porto, nenhuma praia em que as águas fiquem constantemente quentes, em que não tenha congelamento. E por que isso é importante? Porque chega no inverno russo, literalmente, a Rússia fecha. Sabe, não tem entrada e saída de produto por mar lá, porque os portos estão todos congelados. E aí o que ela queria? Ó, se ela se expandisse aqui para a Romênia, para a Sérvia, para a Albânia, olha só, esse mar aqui é quente. E aí a Rússia poderia ter, dessa maneira, águas permanentemente quentes. Então, isso era uma ideia da Rússia que ela queria fazer dentro dos Balcãs. Então, a Rússia apoiava a Sérvia, só que ela também tinha interesse próprio. Ela apoiava a Sérvia até a segunda linha. Ela queria que os povos eslavos se unificassem, mas se unificassem por causa da Rússia. Tá? Então, é isso daí. E aí, gente, você tem esse pan-eslavismo todo louco dentro de gente, vamos unificar os eslavos, vai ser um negócio super lindo, super maravilhoso. E, obviamente, iam surgir alguns grupos que iam ser contra a Áustria. Por quê? Porque a Áustria estava exercendo imperialismo aqui nos Balcãs, aqui nos povos eslavos. E aí surgiram alguns grupos secretos, ó, tipo, secreto mesmo, que eles iam lutar tanto politicamente quanto militarmente contra o domínio austríaco. Esse é o exemplo do Mão Negra, que é um dos diversos grupos secretos de resistência que a gente teve contra o domínio austríaco nos Balcãs. Tá bom? Um pouquinho complicado, eu sei, mas, tipo, não é tão difícil assim de entender se vocês focarem mesmo. É um pouquinho complicado, mas dá tudo certo. Gente, esse Mão Negra vai ser muito ativo durante o comecinho do século XX. Muito ativo mesmo. E a Áustria não estava nem aí, cara. Não estava nem aí para a vontade da Sérvia, para a vontade da Romênia. Ela estava se expandindo para dentro dos Balcãs, para dentro dos povos eslavos. E aí esse Mão Negra estava ficando desesperado. Gente, o que a gente faz? O que a gente faz? Até que deu o estopim da Primeira Guerra Mundial. Gente, o herdeiro do trono austríaco, o Francisco Ferdinando é o nome dele. Se vocês preferirem o nome em alemão, Franz Ferdinand, que é o nome de uma banda até, que só tem uma música boa, mas enfim. Ele foi para Sarajevo, na Bósnia, onde hoje em dia é a Bósnia, que, lembrando, é um país balcânico e um país de maioria eslava, tudo bem? Ele foi para Sarajevo, que é a capital da Bósnia, fazer uma visita, literalmente fazer a média. Oi, gente, tudo bom? Como é que vocês estão aí? Bósnia, muito bom. Eu sou o imperador de vocês, viu? Lembra que é eu que mando e tudo mais.
Aí ele estava numa passeata, linda, maravilhosa, perfeita, lá com seu carrinho, passeando pelas ruas, até que em 28 de junho de 1914, ele e a mulher dele são assassinados a tiros. Então, Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro, é morto. Ele ainda não era rei, ele ainda não era imperador, mas ele estava na linha sucessória, ele ia ser o próximo imperador. Ele é morto. E quem que mandou matar ele? Quem que matou ele? Um estudante sérvio chamado Gravilo Príncipe. E o Gravilo Príncipe, ele tinha envolvimento com a Mão Negra. Ele era desses grupos de resistência sérvios. E ele planejou esse atentado contra o Francisco Ferdinando, foi com uma pistola, atirou e matou ele. Só que qual que é a merda, gente? Não era só esse estudante sérvio que estava envolvido nesse assassinato. Porque ninguém planeja uma coisa tão grandiosa sozinho. Você tinha, e isso é muito importante, oficiais do exército sérvio, ou seja, gente que estava no governo sérvio, envolvida nesse assassinato. Gente, sei lá, é como se o presidente da Argentina planejasse matar o Bolsonaro. Se Deus quiser, né? Vamos lá, mas é como se fosse isso. É uma coisa absurda, é um negócio gigantesco. E aí, quando a Áustria viu que esses povo do exército sérvio, do governo sérvio, estava envolvido no assassinato do futuro imperador deles, eles declaram guerra à Sérvia. E aí que vocês pensam? E aí, gente, ó, calma, absorva essa informação, tudo certinho agora. Agora calmem, porque essa situação, o assassinato do Francisco Ferdinando, é o que dá início à Primeira Guerra Mundial. Por quê? Agora calma, preste atenção. A Áustria declarou guerra à Sérvia. E a partir desse momento, todos não, mas em muito pouco tempo, as outras potências europeias, uma começou a declarar guerra contra a outra. Por quê? Porque, gente, isso foi só uma desculpa, na moral. O assassinato do Francisco Ferdinando, gente, assim, o que tem a ver, sabe? Só que as outras nações europeias se envolveram nisso porque tinha aquele sentimento de, gente, vamos fazer uma guerra. A guerra vai ser benéfica. Você tinha filas de jovens se alistando no exército porque eles queriam ir para a guerra, porque eles tinham aquele nacionalismo idiota deles lá e estavam querendo isso. Então, olha só, olha a sequência. Olha a sequência. A Áustria declara guerra contra a Sérvia. Tá certo. Os russos, que apoiavam a ideia do pan-eslavismo e apoiavam, em parte, a Sérvia, declararam guerra contra o Império Austro-Húngaro. Então vamos lá, tá? Império Austro-Húngaro de um lado, Sérvia e Rússia de outro. Além disso, a Rússia era muito próxima da França. Então a França, para fazer uma média para a Rússia e tudo mais, falou: olha, Rússia, eu vou partir ao seu lado, eu vou partir ao seu apoio. E declarou guerra também contra o Império Austro-Húngaro. Então a gente tem Império Austro-Húngaro, Rússia, Sérvia e França lutando, dando essa treta. Só que é o seguinte, a França declarou guerra contra o Império Austro-Húngaro. Quem que cresceu o olho? A Alemanha, porque a Alemanha tem aquela rivalidade histórica com a França. E aí a Alemanha cresceu o olho e falou: não, 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 eu sou parte da Tríplice Aliança. Eu tenho um acordo militar, ó, lembra, gente? Cadê esse troço, pelo amor de Deus? Eu tenho um acordo militar com a Áustria, eu, Alemanha. Então eu vou declarar guerra e vou ficar ao lado do Império Austro-Húngaro. Então tem Áustria, a Alemanha de um lado e do outro Rússia, Sérvia e França. Isso foi, é meio complicado. Vocês veem que foi tudo um dominozinho? Caiu um, foi tudo caindo de outro, aí começou a declarar guerra, um negócio maluco e tudo mais. Foi realmente assim que aconteceu. E aí, só que é o seguinte, gente, temos uma merda aí, uma merda gigantesca. Ficou assim por um tempinho. Então, começaram a se estranhar, a Alemanha começou a planejar invadir a França e a invadir o Império Russo. E começou assim. Guardem isso por enquanto até agora. Eu sei que é difícil, eu sei que a sequência é um pouquinho complicada, mas eu não acho que tá, tipo, tão confuso assim, só um pouquinho detalhista demais, porque realmente essa parte, para entender o começo da guerra, é um porre, é um saco mesmo. Gente, é o seguinte, vamos olhar o mapa da Europa, porque isso vai ajudar a gente. Aqui está a Alemanha. Quem que é aliada da Alemanha por enquanto? A Áustria, o Império Austro-Húngaro. E quem que é inimigo? A Sérvia, a Rússia e a França. Gente, olhem o mapa. Tem o Império Russo aqui de um lado e a França de outro. Olha a Alemanha.
A Alemanha está entre os dois, está entre a Rússia e está entre a França. Vocês concordam comigo que se ela não fizesse nada, se ela não começasse a invadir os dois países, ela ia ser literalmente massacrada, ela ia ser tipo, mano, é um sanduíche, tá ligado? Os russos e os franceses iam fazer assim, ó, assim. Então, a Alemanha, nos primeiros meses da guerra, ela ficou com um negócio louco de, irmão, corre, velho, corre, o exército, vamos todo mundo, vamos colocar todo mundo para marchar, porque a gente tem que chegar em Paris e em Moscou para ontem. Então, essa era a ideia da Alemanha. Ela ia tentar invadir a França o mais rápido possível. Ia tentar segurar os russos e invadir Moscou o mais rápido possível. E aí, o que ela fez? Gente, a Bélgica, ó, entre a Alemanha e a França, para a Alemanha chegar na França de uma maneira mais fácil, mais rápida, para chegar, Paris é mais ou menos aqui, ó, aqui onde eu estou circulando para vocês, a Alemanha ia ter que passar pela Bélgica. Só que, inicialmente, a Bélgica era neutra na guerra. Ela falou, ó, vocês que se fodam aí, eu não tô nem aí, tá bom então, eu vou ficar fora dessa guerra. Só que a Alemanha invadiu a Bélgica sem nenhum tratado de guerra, sem nada, simplesmente invadiu a Bélgica para atravessar o país, chegar na França e, em consequência, em Paris, o mais rápido possível. E aí o que acontece? A Inglaterra, ela estava olhando essa treta de longe também. A Inglaterra, no comecinho da Primeira Guerra Mundial, não tinha declarado guerra, estava lá de boa na dela. Só que ela estava olhando a treta de longe, falando, ó, tô olhando vocês aí, eu vou entrar nessa guerra ainda, vocês podem esperar. E aí o que acontece? Quando a Alemanha ultrapassou a Bélgica, ela invadiu a Bélgica para chegar na França, a Inglaterra, naquele ar sádico que os ingleses têm, falou, isso é um absurdo que vocês estão fazendo, olha só, vocês estão invadindo um país neutro, nós vamos declarar guerra contra a Alemanha e, por consequência, contra a Áustria. Então, depois que a Alemanha invade a Bélgica, para chegar na França rapidinho, o Reino Unido, a Inglaterra, declara guerra e entra na Primeira Guerra Mundial. Gente, é o seguinte, vamos ser pragmáticos aqui. Foi um motivo justo para os ingleses terem entrado na guerra? Foi, vamos concordar. Foi uma merda o que a Alemanha fez. Assim, gente, eles atravessaram a Bélgica, mas foi um terror, sabe? Eles matavam civis, estupravam mulheres. Tanto é que essa travessia dos alemães até a França ficou conhecida como o estupro da Bélgica. Foi um negócio hiper pesado, hiper, assim, violento. Então foi uma causa legítima para o Reino Unido entrar na guerra. Só que eles iam entrar na guerra de qualquer jeito. Foi um pretexto que eles usaram. O Reino Unido só estava esperando a Alemanha fazer uma merdinha para ela entrar na guerra. E foi isso que ela fez. E aí a gente tem, até então, Alemanha, Império Austro-Húngaro de um lado, Rússia, França, Reino Unido e Sérvia de outro. Essa é nossa situação inicial. Vamos voltar. Tá complicado, eu concordo, mas, enfim. A última coisinha. Gente, acabei de falar para vocês que a Alemanha tinha um pacto militar, que era a Tríplice Aliança, com a Alemanha, a Itália e a Áustria. Tudo bem, então. A Áustria e a Alemanha entraram na guerra. E a Itália? A Itália se fez de sonsa, falou, não estou vendo o que está acontecendo, está tudo tranquilo, não sei o que está acontecendo. E se manteve neutra, falou, olha, eu lavo minhas mãos, eu não estou nem aí, vocês que se virem. E foi isso que a Itália fez. Então, a Itália, por mais que tivesse uma aliança militar com a Alemanha e com o Império Austro-Húngaro, ela se manteve neutra no início da guerra. Complicado, hein? Mas, gente, tá tudo bem até agora? Essa aula vai ser um pouquinho longa. Peraí. Assim, a gente falou, Inglaterra é o isqueiro da Europa. É o isqueiro, gente. Bagulho maluco. Aí a Beatriz Silveira, gente, mas esse país é tudo Maria vai com as outras. Bia, mas Bia, é assim, cara. Eles queriam essa guerra. É muito estranho pra gente pensar isso, porque guerra é uma merda, independente de qual guerra que seja. Mas tava um otimismo tão grande dentro da Europa de, ai, gente, vamos fazer uma guerra, vai ser legal, que, meu, qualquer merdinha que desce, pá, uma entra em guerra, aí a outra vai, em um efeito dominó. Aí, coitada da Alemanha, a Kaori falou, coitada nada, retiro o que eu disse, retire mesmo, porque foi uma merda esse negócio da Bélgica, cara, foi terrível. Aí o Patrick falou, Itália vira casaca. Shhh, não dá spoiler, não dá spoiler. Aí o Léo falou, ué, eles querem lutar, vamos fazer uma guerra, vai ser legal. Tudo bem, não foi assim, eu falei de uma maneira muito esdrúxula, gente, mas realmente tinha um otimismo muito grande dentro da Europa da guerra. Eles achavam que ia ser um negócio super rápido, super de boa. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, tudo bem?
Então, gente, vamos continuar aqui, tá apertado o tempo. Ai, meu Deus do céu. Amores, começou com o assassinato do Francisco Ferdinando em 28 de junho de 1914, oficialmente carimbado a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela tem três fases principais. E quando a gente diz fase, é com relação a como que estavam sendo os conflitos, como é que estavam se comportando os países. A primeira fase é a guerra de movimento, que eu coloquei a data errada aqui. Puta que me pariu. Pronto, agora está certo. Primeira fase, a gente chama de guerra de movimento. Por quê? Por que movimento? Porque realmente era para ser essa coisa frenética, gente. Essa coisa rápida, que eu falei para vocês. A Alemanha estava encurralada. De um lado estavam os russos, que é maluco, do outro lado estavam os franceses. Então, irmão, pega os cavalos, pega os carros e vamos todo mundo marchar. Vamos todo mundo tentar chegar em Paris o mais rápido possível e em Moscou o mais rápido possível. Então é por isso que chama guerra de movimento, porque no começo a Alemanha estava super ativa, estava super andando, movimentando as tropas e tentando invadir os países o mais rápido possível. Só que ela começou a se fuder. Os russos, obviamente, começaram a invadir pelo fronte oriental e a França estava tomando, cara, estava assim, realmente sendo tadinha da França massacrada. E aí a França estava recuando, e os alemães estavam avançando para dentro do território francês, e avançando para dentro do território francês, até que, opa, quem que entra na guerra? O Reino Unido. Gente, vocês podem perceber pelas datas que essa guerra de movimentos durou pouco tempo. Não foi tanto assim. Por quê? Porque a Alemanha, ela estava tentando, ela tentava com muita vontade chegar em Paris. Só que ela viu uma hora que não ia dar. Por quê? Porque o Reino Unido entrou na jogada e o exército britânico começou a ajudar a França, começou a tentar segurar o avanço dos alemães. E aí, essa ideia de ser uma guerra rápida, que Paris ia cair rapidinho e que eles iam dominar a França no pulo, não se sustentou. Aí, vamos ver se tem mais alguma coisa. Ainda nesse período de guerra de movimento, a Áustria invade a Sérvia, por aqueles motivos que a gente já viu, né? A Áustria queria dominar todos os Balcãs, mas a Áustria toma no cu de um jeito lindo e maravilhoso e perfeito, que a Sérvia, ela achou que ia ser fácil, achou que os sérvios iam estar despreparados, mas ó, só se fodeu. Além disso, gente, esqueci de falar para vocês, nessa passagem aqui, de um declara guerra com o outro e tudo mais, o Império Turco-Otomano, ele declara guerra para o Império Russo e para etc. Ou seja, ele entra do lado da Tríplice Aliança. E, gente, olha só, isso é uma merda. Eu odeio que isso aconteça, mas é o seguinte. Gente, são dois blocos até agora. Vamos lá, vamos recapitular? Tríplice Aliança. Quem que é a Tríplice Aliança? Alemanha, Império Austro-Húngaro, Império Turco-Otomano. Isso de um ladinho. Do outro lado, Tríplice Entente. Reino Unido, França, Rússia e Sérvia. Até agora. Só que qual que é a merda? Olha só. Dá para chamar a Tríplice Entente de aliados e a Tríplice Aliança de potência central. Não faz o menor sentido. A Tríplice Aliança deveria chamar aliados, só que não foi assim que aconteceu. Então, assim, peço perdão, mas se vocês olharem alguma legenda e ficarem confusos, tem esses dois nomes, tudo bem? Então, Tríplice Entente também pode ser chamado de aliados e a Tríplice Aliança pode ser chamada de potências centrais. Não faz sentido nenhum, mas é assim que funcionam as coisas. Então, o Império Turco-Otomano, ele entrou do lado da Tríplice Aliança. E aí, o que ele fez? Ele foi invadir a Rússia. Top, legal. Você tem que invadir a Rússia, pô. A Alemanha tava tomando no cu aqui, os russos estavam chegando e estavam chegando com tudo. Então, o Império Turco-Otomano invadiu a Rússia. Que top, que bonito, que belo, que estratégia perfeita, maravilhosa. Eles invadiram no inverno. Eu não vou falar o que aconteceu para vocês, tudo bem? Então, gente, inverno russo, francês, Napoleão se fudeu, Império Otomano se fudeu, e daqui a um tempinho, o Hitler também vai se fuder. O inverno russo tem agradáveis temperaturas de menos 30 graus Celsius, então não tem o que fazer. Os otomanos invadiram a Rússia no inverno, também se fuderam. Só que é o seguinte, tá bom então, até agora, tava tudo difícil, ó. Império Turco-Otomano se lascou, Império Austro-Húngaro também estava dando errado, só que a Alemanha estava dando bem. A Alemanha estava avançando bastante para dentro da França, até que os britânicos
ajudaram, entraram na guerra com tropas dentro da França, os britânicos começaram a ajudar os franceses, e aí o avanço alemão começou a diminuir, e foi revertido, ou seja, todo o avanço que a Alemanha estava tendo começou a ser revertido, eles tiveram que voltar a recuar no que a gente chamou de Milagre de Marne. Marne é uma cidade da França, se não me engano, uma região da França. E aí, nesse Milagre de Marne, foi quando os franceses e os ingleses conseguiram derrotar os alemães e eles tiveram que recuar um pouquinho, tiveram que sair um pouquinho para a França. Tudo bem? Mas, gente, aquele sentimento de vai ser uma guerra rápida, a gente vai conseguir derrotar esses caras rapidinho, ainda estava dentro da Europa. É muito difícil da gente entender, mas foi uma coisa realmente muito, muito atípica, muito singular. Mas olha só, eu trouxe para vocês o slogan do Exército Britânico, que eles criaram em 1914, que é Home by Christmas. O que os ingleses acreditavam? Que eles iam entrar na guerra em 1914, do lado dos franceses, e até o final do ano, até o Natal, eles iam estar em casa. Por quê? Porque a guerra ia ter acabado. A mesma coisa para o lado da Alemanha. A Alemanha achava que depois de 6 meses, pouquinho tempo, eles iam ter ganho a guerra. Acabou que essa porra durou para um cacete, durou mais 4 anos e um monte de gente assim, foi difícil, foi complicado. Mas, gente, essa foi a guerra de movimento, foi rapidinho. Então, todo mundo aqui tentando avançar o mais rápido possível, só que deu errado. E aí, quando eles perceberam que essa guerra não ia ser tão rápida assim, quanto eles estavam pensando, foi que começou a Guerra das Trincheiras. Gente, é muito fácil de entender, porque é exatamente o oposto da Guerra dos Movimentos. Se a Guerra de Movimento foi uma coisa super dinâmica, super rápida, o exército alemão, o exército inglês avançavam quilômetros por dia, a Guerra das Trincheiras era exatamente o contrário. O deslocamento das tropas ficou completamente restrito, ficou curto. Eles não se deslocavam tanto assim. Por quê, gente? O que vocês têm que entender? O que é trincheira? Gente, eu trouxe uma foto para vocês. Ó, é o mesmo slide, viu, gente? Só muda a foto, pelo amor de Deus. Trincheira é literalmente esse buraco aqui. Então, o que os alemães, os ingleses, os franceses começaram a fazer? Eles pegaram os soldados e mandaram começar a cavar esses buracos. Começou a cavar esses buracos. E aí, eles construíram essas zonas que serviam de defesa. Ou seja, era literalmente como se fosse uma fortificação. Então, os soldados, eles iam ter que manter a trincheira. Eles cavavam a trincheira e eles tinham que ficar lá. E literalmente falavam, olha só, defendam a sua posição. Não deixe que ninguém avance além da sua trincheira. E aí vocês conseguem entender que foi literalmente isso que parou a guerra de movimentos. Por quê? Porque antes estava deslocando todo mundo, vamos andar, vamos correr, vamos chegar em Paris rapidinho. Agora não. Agora cava um buraco, se enfia no buraco e fica aí até quando Deus sabe. Não, essa frase não tá certa, mas enfim. E aí, gente, além da foto que eu trouxe para vocês, eu também trouxe como é que funcionava uma trincheira. Olha só, rapidinho. Você tinha aqui as linhas de trincheira, que eu não vou entrar aqui para vocês. Era literalmente, mano, é muito grande. Se vocês querem entender direitinho como é que era, assistam o filme 1917. Lançou esse ano, maravilhoso filme, muito bom. Então, essas trincheiras, cara, eram buracos, todos os soldados ficavam lá dentro e tinham que defender o ponto deles. Peraí, eu vou pegar um mapinha aqui, rapidinho. Ai, meu Deus do céu, deixa eu pegar uma folha. Gente, digamos aqui, hipoteticamente, que essa daqui é a trincheira alemã. E essa daqui é a trincheira inglesa. Era literalmente assim, uma ficava de cara para a outra. Entre a trincheira inglesa e a trincheira alemã, tinha um negocinho que era conhecido como Terra de Ninguém. Como o próprio nome diz, ninguém pertencia àquele lugar. Ele era cheio de mina terrestre, de arame farpado, de armadilha, era uma merda. Então, como é que funcionava, cara? O dia a dia de um soldado nessa época era uma bosta. Tava aqui a guerra, a trincheira alemã e aqui a trincheira inglesa. Aí tinha a Terra de Ninguém. Aí o que acontecia? Alemães, vamos fazer um ataque, vamos, aí eles saíam da trincheira deles e iam atacar a trincheira inglesa. Só que nessa Terra de Ninguém era uma merda. Então eles começavam a tomar tiro da trincheira inglesa, e aí explodia por causa de mina terrestre, e aí sei lá mais o que e tudo mais. Acabavam que eles não conseguiam dominar nada e tinham que voltar para a trincheira deles. Aí no outro dia, era a vez dos ingleses.
ô, ingleses, vamos atacar a trincheira dos alemães, vamos então. Aí iam lá, vocês estão entendendo? Gente, eles brigavam por centímetros. Era uma coisa ridícula de restrita. Literalmente, ficavam dentro desses lugares, dessas cidades, dessas verdadeiras cidades que eram as trincheiras, e ficavam lá, um brigando pelo outro por centímetros de terra. Era um negócio completamente ridículo. E aí, nessa situação, né, que fica todo mundo enclausurado num buraco, literalmente no buraco, o que surgem? As armas químicas, gente, como o gás cloro e o gás mostarda. Gente, eu nem preciso falar do que é o gás cloro para vocês, porque, sei lá, a gente vê isso em manifestações. Qual que era a ideia, gente? Tudo bem, então, tá todo mundo dentro desses buracos. Como é que a gente expulsa eles? Taca gás cloro. Então, taca gás mostarda. Então, literalmente, eles borrifavam esses gases, são extremamente tóxicos e letais, e aí o povo era obrigado a abandonar as trincheiras, tá? Gente, essa situação ficou até 1918. Foi uma coisa ridícula de longa, mas enfim, deixa eu ver, coração. Tá, vai dar tempo. Graças a Deus vai dar em cima da hora, mas vai dar tempo. Vamos lá. E ficou nessa guerra de trincheira por um tanto de tempo. Só que é óbvio que a guerra não ia ficar parada. Vocês já acham que o mapa da Europa ia ficar só desse jeito? Só Alemanha, Hungria, Império Turco-Otomano de um lado, e Rússia, França, Reino Unido e Sérvia de outro? Não. Esse mapa vai mudar muitas vezes. Um monte de outras nações vão entrar dentro da Primeira Guerra Mundial. Entre elas, a Itália. Eu falei para vocês que a Itália, ela se manteve neutra no começo da guerra. Agora ela entrou na guerra. Do lado dos aliados, do lado da Tríplice Entente e não da Tríplice Aliança. Ou seja, os italianos viraram a casaca completamente e traíram a Alemanha e a Áustria. Gente, por que eles fizeram isso? Olha só, quando esse acordo militar aqui, é um pouquinho complicado, mas vamos lá. Quando o acordo da Tríplice Aliança foi celebrado, quando a Alemanha, Itália e Áustria se sentaram e falaram, vamos fazer uma aliança defensiva, a Itália foi meio de mau gosto. Foi meio, assim, meio apreensiva. Por quê? Porque a Áustria tinha algumas regiões, aqui, ó, peraí. Tá vendo essa região aqui? Duas regiões italianas, que hoje em dia são da Itália, importantíssimas, estavam na mão do Império Austro-Húngaro. Por exemplo, a cidade de Trento. E o Reino Unido e a França sabiam disso. As nações, a Tríplice Entente sabia que a Itália era meio receosa com isso. Então, até quando deu a Primeira Guerra Mundial, a Itália se manteve neutra muito por causa disso, porque, tudo bem, então, ela era próxima da Alemanha, mas ela não se dava bem com os austríacos, por causa justamente que eles tinham esse território que era da Itália. A população de Trento se sentia italiana. E aí a França, a Inglaterra, começaram a se aproximar da Itália e falou, ô Itália, ó, segredo, hein? Se você entrar na guerra do nosso lado, se a gente ganhar, a gente dá essa região para você. E a Itália, né, ficou balançada, tipo, putz, vou ter que trair meus amigos, que bad, hein, que bad. Mas que bad, mas eu não tô nem aí. E aí a Itália vira a casaca e entra na guerra do lado da Tríplice Entente dos aliados e começa a descer a porrada no Império Austro-Húngaro, tá? Só a Itália entrou também? Não, gente. Tiveram outros também. Olha só, Romênia entrou na guerra, Bulgária entrou na guerra, a Grécia entrou na guerra, só que isso não importa, são muitos países, é muito detalhinho, e vocês não precisam saber isso literalmente. Então, a da Itália é importante porque ela virou a casaca, e essa virada de casaca vai ser importante não só para o fim da Primeira Guerra Mundial, como para o início da Segunda. Mas, lembrando, gente, esse slide é o mesmo desse, só muda a foto. Tudo bem, então. A Itália entrou na guerra. E isso era meados de 1915. Tava aquela merda da Guerra das Trincheiras. E aí ficou Guerra das Trincheiras para 1916, ficou Guerra das Trincheiras para 1917, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. A guerra estava começando a ter um fim. O povo estava vendo que os exércitos, tanto da Inglaterra, da França, da Tríplice Aliança, quanto da Tríplice Entente, estavam desgastados. A guerra estava chegando no fim. Não sabia quando que ia acabar, mas estava todo mundo cansado desse conflito. Em 1917, completamente destruída, completamente fadigada, a Rússia, ela sai do conflito. Ela sai da Primeira Guerra Mundial, porque não tinha condições dela continuar. O povo da Rússia estava passando fome, uma fome gigantesca, sem proporções. E olha que a Rússia era agrária.
E olha que a Rússia era um dos maiores celeiros do mundo daquela época. Mas a população russa, especificamente, estava passando fome. A Rússia sai da guerra. E aí, gente, depois de um tempinho, né, a gente vai ver isso na próxima aula, dá um negócio pouco conhecido como Revolução Russa, e o Império Russo desaparece e dá lugar à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Isso é assunto para outra aula. E aí a Alemanha fica como? Maravilhada. Por quê? A Rússia deu fora da guerra. A Rússia, não consigo mais. Então, a Alemanha podia se concentrar só no fronte ocidental. Podia só se concentrar na França e no Reino Unido. Então, o que ela fez? Ela teve uma estratégia que vocês vão até que reconhecer. Ela declarou guerra irrestrita contra qualquer país que comercializasse diretamente com a Inglaterra e com a França. O que ela fez? A Alemanha tinha muita frota de submarino. Ela colocou os submarinos aqui perto de Gibraltar, que é a entrada do mar Mediterrâneo, e perto aqui do Oceano Atlântico, para ficar patrulhando as águas. Por quê? Gente, lembra do bloqueio continental do Napoleão? Não é a mesma coisa, mas é muito parecido. A Inglaterra e a França, para a economia delas girar, elas dependem que os produtos industrializados delas sejam vendidos. E se a Alemanha impede que esse fluxo comercial aconteça, Inglaterra e França iam quebrar e a Alemanha ia sair vencedora da guerra. Essa era a ideia dela. E ficou assim por um tempinho. Peraí, onde é que tá esse troço, pelo amor de Deus? Gente, eu acho que tem. Peraí, rapidinho. Tem o mesmo mapa aqui pra frente, eu nem sei porque eu tô voltando tanto assim. Só que é o seguinte, gente, a Alemanha fez uma cagada gigantesca. Por quê? Ela declarou guerra irrestrita contra qualquer país que comercializasse com a Inglaterra e com a França. Quem que comercializava com a Inglaterra e com a França? Estados Unidos. Gente, até então, os Estados Unidos estavam de longe, só olhando. Por quê? Porque essa guerra é dos europeus. O que eu tenho a ver com eles? Eu não tô nem aí. Inclusive, eu vou me beneficiar dessa guerra. Eu não vou mandar soldado, eu não vou entrar no conflito, mas eu vou vender armas. E foi literalmente isso que os Estados Unidos fez. Ele era o maior financiador, o maior fiador da Inglaterra e da França, ou seja, da Tríplice Entente, dos aliados. Até então, ele estava super de boa, só emprestando dinheiro, só vendendo arma, estava super tranquilo. Só que qual que é o seguinte, a Rússia saiu da jogada. E a Alemanha, por mais que ela também tivesse destruída, ela estava perigando de ganhar a Primeira Guerra Mundial. Ela estava perigando de conseguir invadir a França e de tomar a região. E se a França e o Reino Unido perdessem a guerra, os Estados Unidos iam entrar numa crise econômica. Por quê? Porque eles tinham emprestado muito dinheiro para eles. Então, e os Estados Unidos nunca seria pago pela França e pela Inglaterra se elas perdessem a guerra. Então, o que ele faz? Ele usa de pretexto. Então, lembrando, a Alemanha fez esse bloqueio continental. Qualquer navio que tentasse comercializar com a Inglaterra ou com a França ia ser naufragado. Entre eles, alguns navios estadunidenses foram naufragados. Então, os Estados Unidos se usaram desse pretexto de navio naufragado para entrar na guerra. É uma boa desculpa? É uma boa desculpa, mas ainda é uma desculpa. De qualquer jeito, os Estados Unidos iam achar uma maneira de entrar na guerra, porque não queria perder o financiamento deles. E aí, gente, não deu para a coitada da Alemanha. Não deu. Quando os Estados Unidos entrou, ela já estava fadigada e chegou muito estadunidense, gente. Chegou muito estadunidense. Desembarcavam quase 300 mil soldados por mês. E aí começou a última fase da Primeira Guerra Mundial. Lembrando, guerra de movimento, guerra das trincheiras e ofensiva dos 100 dias. Que é basicamente quando os Estados Unidos desembarcam na França e aí o exército francês, inglês e estadunidense se junta para varrer os alemães para dentro da Alemanha de volta, para eles saírem definitivamente da França. Acaba aquela ideia das trincheiras, meus queridos. Eles abandonam as trincheiras, explodem aqueles buracos e começam a se movimentar de novo. E aí, para piorar a merda pro lado da Alemanha, o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano desistem. Eles estavam completamente destruídos por causa da guerra, principalmente no caso do Império Austro-Húngaro. Depois que a Itália entrou na guerra, eles não suportaram e saíram. Então, estava literalmente, vamos dizer assim,
A Alemanha contra a Rapa, contra todo mundo, contra a França, contra o Reino Unido, contra os Estados Unidos e contra o Brasil, inclusive. A gente não chegou a mandar soldado para lá e tal, mas a gente entrou na guerra. Mas, enfim. Então, é isso aí. Não tinha o que a Alemanha fazer. E todo aquele otimismo que eles tinham com a guerra. Peraí, deixa eu ver a oração, pelo amor de Deus. Tá acabando, gente. Pelo amor de Deus, tá acabando. Tá rapidinho, peraí. Eu sei que a sala tá longa, tá complexa e tal, mas tá acabando. Todo aquele otimismo. Talvez eu continue um pouquinho na próxima aula, só uma partezinha, que dá para fazer tranquilo. Todo o otimismo que a população da Europa tinha com a guerra, aquele negócio de a minha nação é a melhor do mundo, vamos entrar em guerra, eu vou lutar pela Inglaterra, eu vou lutar pela Alemanha, tanto faz, já tinha desaparecido. Aquela noção de uma guerra rápida, que ia durar só meses, se esvaiu completamente. Por quê? Já fazia 4 anos que a Europa estava em guerra. E ninguém mais estava aguentando ouvir falar de guerra. A Alemanha estava sozinha, estava completamente isolada e ela eventualmente ia perder. E aí o que acontece? Foram propostos alguns tratados de paz, alguns acordos de paz. O primeiro que eu quero trazer aqui para vocês é o Plano dos 14 Pontos. O Plano dos 14 Pontos, ele foi elaborado pelo Woodrow Wilson. Ele é um presidente dos Estados Unidos da época, né? Basicamente é o seguinte, ele é um acordo completamente, vamos dizer assim, ele não era agressivo, não, agressivo não é a palavra que eu estou procurando. Ele não era... Ele era sensato, vamos dizer assim. Por quê? Porque ele falava, olha só, basicamente, óbvio que não era desse jeito, mas basicamente é o seguinte, olha só, a guerra foi uma merda para todo mundo, tá todo mundo cansado, fadigado, nossas nações estão destruídas, chega, vamos colocar um ponto final nisso daqui. Ninguém é culpado por nada, tá todo mundo ok, e vamos só seguir a vida a partir de agora, e vamos tentar fazer de tudo para um mundo melhor. Bonito, né? Mas realmente era bonito mesmo. Olha só, a Alemanha, com esse acordo, ia perder poucas terras, o desarmamento ia ter que ser generalizado, ou seja, não só a Alemanha ia ter que se desarmar, mas a França, a Inglaterra e tudo mais também iam ter que abdicar dos grandes exércitos que elas tinham. Ia ter proteção de minorias étnicas, ou seja, aquelas nações que estavam querendo surgir, os eslavos, os curdos, que não é assunto para a história, não pelo menos para essa aula, mas também iam ser protegidos. Só que tudo isso a um preço. O Kaiser, o imperador alemão, ele ia ter que renunciar. Obviamente, no começo, o Guilherme II, ele não estava querendo aceitar isso, não estava, mas ele viu que a situação estava inevitável, a população estava começando a ficar puta com ele, e aí ele anunciou. No 11º dia, não, pera, como é que era a frase? Na 11ª hora do 11º dia do 11º mês de 1918, ou seja, às 11 horas do dia 11 de novembro de 1912, é celebrado o armistício de Compiègne, que é uma cidade da França, onde o Guilherme II abdica do trono alemão e é declarado um fim para a guerra. Não era ainda o acordo de paz, gente. As negociações de paz iam acontecer no que ficou conhecido como Conferência de Paris. Só que os exército alemão e tudo mais parou de se matar. Então parou de ter guerra física mesmo entre a Inglaterra e a Alemanha, entre as potências da Tríplice Aliança e da Tríplice Entente. Tá certo? Gente, alguma dúvida até aqui? Tá acabando, juro por Deus. Tá acabando rapidinho. Assistam Mulher Maravilha, o Léo falou, que passa nessa época. É verdade, ela passa mesmo. Aí a Bia perguntou qual que é o outro nome para a Tríplice Aliança, mas o Léo já respondeu. Aí fazendo piada com os Estados Unidos, ai gente, amo vocês de verdade, fazendo essas coisas, mas enfim. Gente, então vamos terminar essa aula, que eu sei que ela está longa para um cacete, mas enfim. Vamos terminar de uma vez. Só que é o seguinte, gente, essa coisa good vibes, o plano dos 14 pontos, e vamos todo mundo virar amiguinho e tudo mais, durou muito pouco tempo mesmo. Por quê? Quando o Kaiser, Guilherme II, ele abdica do trono alemão, a Alemanha vira uma merda. Ela, não por causa, tipo, que ele abdicou e tal, mas é porque começou literalmente uma guerra civil. Um movimento revolucionário surge dentro da Alemanha, um movimento de cunho socialista. E aí começa uma puta de uma treta, uma puta de uma guerra civil,
E aí a merda que acontece, a Alemanha fica fragilizada politicamente. Então, quando teve realmente as negociações de paz que aconteceram na Conferência de Paris, a Alemanha não tinha moral política ou estabilidade política para negociar. E aí o que acontece? Tinha um país, que eu não vou falar para vocês qual que era muito amargurado com a Alemanha, que não gostava realmente deles, que estava assim, sempre queria uma ideia de revanche e tudo mais, a França. Os diplomatas franceses mudam o tom do discurso. Então, aquele negócio super de boa, dos 14 pontos e tudo mais, vira o Tratado de Versalhes, que foi, provavelmente, na minha opinião, a pior cagada do século XX. Assim, foi a coisa mais mal feita do universo. Então, se antes todo mundo ia falar, olha só, ninguém é culpado por nada, tá todo mundo ok, vamos seguir a nossa vida aqui por diante, esquece agora. Com o Tratado de Versalhes, que foi ratificado, assinado em junho de 1919, a Alemanha foi declarada a única culpada por causa da guerra. Como se fosse só culpa da Alemanha que a guerra tivesse acontecido. O que é um absurdo. A gente viu, cara, como os franceses, como os ingleses, eles estavam também querendo uma guerra, por mais que bizarro que isso seja. E é óbvio que, por ela ter sido tratada como a única responsável, ia chover sanção para cima delas. Sanções muito duras, muito. Olha só, algumas delas. Elas iam ter que pagar aos países vencedores, ou seja, Inglaterra, Estados Unidos e França, pesadas indenizações que arruinaram completamente a economia da Alemanha, que já estava muito fragmentada, que já estava muito instável. Surgiu uma inflação gigantesca dentro do país, a população começou a passar mais fome do que já passava e ficou uma merda. O tamanho do exército alemão, ele foi limitado e começou um processo generalizado dentro das forças armadas alemãs de desarmamento, de desmilitarização, só dentro da Alemanha, e é óbvio de algumas outras potências que perderam. Por fim, alguns territórios da Alemanha que ela tinha conquistado na Primeira Guerra Mundial e as colônias que ela tinha anexado na África e na Ásia tiveram que ser devolvidas. Ela teve que abdicar dessas colônias. Vocês pensam, justo, a Alemanha perdeu a guerra, afinal de contas. Ela também fez coisas horríveis. Eu concordo com vocês. Realmente, ela fez coisas terríveis e tudo mais. Mas vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver que oração. Ai, meu Deus do céu. Gente, fica a critério de vocês. Olha só, vocês querem continuar isso na próxima aula? Ou vocês querem terminar agora tudo de uma vez? Tá super de boa pra mim, tanto faz. Se quiserem continuar na próxima, que eu sei que vocês têm aula ao vivo agora, tá super de boa. Eu dou depois. Até porque a nossa próxima aula não é tão grande assim. Eu também acho, Léo, porque tá muito em cima da hora, mas enfim. Gente, então. Já que vocês preferem, então a gente continua na próxima aula, tá? Eu falo um pouquinho melhor do Tratado de Versalhes e tudo certinho na próxima, tá certo? A gente começa com isso, resolve os exercícios da Primeira Guerra, que é um assunto importante, e aí a gente entra na Revolução Russa, que é um tema um pouquinho mais light, tá bom? Eu sei que hoje foi um dia um pouco mais denso, tá? Pera, eu vou parar de gravar. Gente, tá assistindo a gravação? Beijo, queijo, até mais.